Informação importante essa noite a respeito de um dia tão especial. Eu sei que a maioria de nós hoje deve ter comido chocolate, ovo de Páscoa, e é legal essa coisa da cultura, mas a cultura sob circunstância nenhuma pode absorver o princípio da nossa fé acerca da Páscoa. É que Jesus Cristo morreu por mim e por você. E eu quero aqui, mesmo entendendo que muitas informações foram expostas aqui, trazer uma breve palavra a respeito de algo que eu penso ser necessário quando nós falamos sobre o ministério de Jesus. Eu gostaria de falar sobre, sim, o ministério de Jesus que está representado no seu sangue, mas eu também quero falar sobre o ministério do Espírito Santo, que está representado na unção, na água, conforme as Escrituras. Eu quero ler esta noite, João, capítulo de número 19, e o verso de número... E o verso de número 34. João capítulo 19. E o verso de número 34. Nós vamos falar um pouco sobre a importância do sangue de Jesus e do ministério do Espírito Santo. E como isso caminha junto. Como nós deveríamos tomar o cuidado de não desassociar a obra da cruz do ministério do Espírito Santo. Em João capítulo 19, verso de número 34, diz assim: mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Diga para o teu irmão: sangue e água. O cristianismo não foi fundado, como muitas pessoas pensam, a partir do ano 300, com a formação da igreja católica. E entendo que eu vou lhe dizer, o termo católico significa universal. Criou-se uma igreja, e ela foi intitulada o fundamento do cristianismo. Porém, o cristianismo ele inicia a partir da morte de Jesus Cristo na cruz. Porque foi a partir da morte de Jesus que nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, e a partir da morte de Jesus que também se inicia o ministério do Espírito Santo. E nós temos um sinal muito claro no texto que nós lemos a respeito disso, porque no momento em que Jesus ele expira na cruz, um soldado pega uma lança e fere o seu lado, e quando isso acontece, o texto diz que saiu sangue e água. O sangue foi o sangue derramado para pagar o preço dos nossos pecados. E a água falava do ministério do Espírito Santo que estava se iniciando. João, diz as Escrituras, que foi o homem que preparou o caminho do Senhor. E a respeito de Jesus, em suas mensagens, ele dizia: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, no capítulo 1, verso 29 do Evangelho de João. Quando ele olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que ele estava dizendo? Este Cordeiro será sacrificado, este homem será sacrificado como um cordeiro, seu sangue será derramado, e por meio do sangue dele nós obteremos o perdão dos nossos pecados. Mas esse mesmo João também disse em Marcos capítulo 1, verso de número 8, ele disse assim:
Marcos 1, verso 8: eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, o que João pregava em sua mensagem é algo muito claro. Ele disse que o sangue que perdoaria os pecados, o sangue que pagaria o preço pelas nossas vidas, emanou do próprio Cristo, mas também o Espírito Santo veio através dele. Portanto, Jesus, ele é o centro do Evangelho. Jesus, ele é a causa e a consequência do Evangelho. Ele veio sim para morrer pelos nossos pecados, mas ele também veio para que o Espírito Santo pudesse habitar em nós. Os discípulos, depois da morte de Jesus, o encontraram, e ele disse para os seus discípulos: mas vós recebereis poder quando vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, tanto em Samaria, na Judéia e nos confins do mundo. Jesus disse para aquelas pessoas: o Espírito Santo ainda virá sobre vocês. O preço dos pecados já foi pago, mas vocês precisam do Espírito Santo. E ele avisa para ele: o Espírito Santo virá sobre a vida de vocês. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no verso 4, essa palavra foi se cumprir, porque o texto diz que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar onde eles estavam, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. Tanto o sangue, quanto a água, quanto o Espírito Santo, eles operam juntos na obra salvífica de Deus em nossa vida. Não há como existir o cristianismo se não for por meio do sangue e por meio do Espírito Santo. Diga isso, teu irmão: nós só estamos aqui porque somos a obra do sangue e a obra do Espírito Santo. Se nós olharmos lá no Antigo Testamento, nós vamos perceber que os sacerdotes lá no Antigo Testamento, eles também eram consagrados dessa maneira. Primeiramente, havia o sacrifício do cordeiro. O sangue do cordeiro era colocado na ponta da orelha direita, era colocado nos polegares dos pés, para que ele pudesse ser santificado. E logo após a santificação, o óleo da unção era colocado sobre o sacerdote. Então, primeiro o sangue, depois a unção. Diga ao teu irmão: primeiro o sangue, depois a unção. Eu temo que o cristianismo dos nossos dias, ele está aprendendo a lidar com o sangue. Nós estamos entendendo que Deus perdoou os nossos pecados, mas temos dificuldade em nos relacionarmos com o Espírito Santo. Temos dificuldade em nos relacionarmos com a unção do Espírito Santo. E por causa disso, nós podemos assistir mensagens como essa que foi trazida pelo Tiago. Estamos parados, nós estamos estagnados. O cristianismo, como foi dito aqui, está perdendo a graça. E por que o cristianismo está perdendo a graça? Porque o cristianismo não opera por meio do Espírito Santo. Há uma necessidade na nossa vida de reconhecermos a obra do Espírito Santo em nosso meio. O sangue de Jesus Cristo, ele veio sobre a nossa vida para liberar o caminho à presença do Pai. Hebreus capítulo de número 10, o verso 19, é um convite para nós. Hebreus 10, 19, a Bíblia diz assim: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo do santo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus Cristo liberou o nosso acesso ao Pai. Mas escute isso: o Espírito Santo não apenas nos fez entender que nós temos acesso ao Pai, mas também nos faz entender que por meio dele o Pai tem acesso a nós. Por que, pastor? Porque a Bíblia diz, na primeira carta de João, no capítulo de número 3, o verso de número 24. 1 João, capítulo 3, verso de número 24. Diz assim: aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Não é apenas compreender que eu posso ir a Deus por meio do sangue.
Não é entender apenas que eu posso falar com Deus, que eu posso orar, que eu posso adorar, que eu posso ir em direção a Deus, mas cair a ficha e compreender que esse mesmo caminho que abriu para eu ir até Deus, foi também o mesmo caminho que se abriu para Deus vir até nós, por meio do Espírito Santo. Nós estamos muito mais preocupados em irmos a Deus, do que sermos visitados ou sentirmos a manifestação de Deus em nossa vida. E por isso o cristianismo, cada dia que passa, se torna mais fraco. Nós estamos usando o sangue para ir a Deus, o sangue que nos perdoa, o sangue que nos purifica, mas nós não estamos operando como Espírito Santo para permitir a ação de Deus em nós e através de nós. A igreja do nosso tempo precisa de um despertamento no Espírito Santo, porque a obra da cruz sem a operação do Espírito Santo é ineficiente. Onde está o Espírito está o poder. Onde está o Espírito está a unção. Onde está o Espírito está a presença manifesta de Deus. Mas nós estamos minimizando a obra da cruz, nos condicionando a viver apenas sob a consciência do perdão. Nós precisamos entender que do mesmo lugar de onde veio o sangue que perdoa, veio a unção que traz a manifestação do Espírito Santo, o poder que cura, a palavra profética, o dom de línguas, a interpretação. É do mesmo lugar de onde emana o sangue que vem o dom para curar, que vem o dom de sinais e maravilhas, do mesmo lugar. É gostoso a gente ir a Deus, mas eu posso lhe garantir que melhor do que isso é você saber que Deus pode vir a nós. Moisés estava andando nas campinas, estava andando no deserto de Sião. De repente ele viu uma sarça que estava ardendo em fogo, uma manifestação do Espírito Santo. Isso o incomodou. Ele disse: eu irei até lá. Quando ele chegou naquele lugar, ele descobriu que não era ele que tinha ido a Deus. Deus tinha vindo a ele e disse para ele: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar onde você pisa é lugar santo. Isaías foi para o culto, para poder servir a Deus mais uma vez. A surpresa de Isaías foi que, ao invés de ele chegar a Deus, Deus se chegou a ele. Tiago disse isso: achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Nós precisamos de uma visitação de Deus, de uma experiência pessoal com Deus, de uma experiência com o divino, para que a nossa fé seja vivificada, renovada nele. O ministério da cruz sem o Espírito Santo só ensina sobre perdão. O ministério da cruz por meio do sangue só ensina sobre perdão. Mas o ministério da cruz com o sangue e com o Espírito Santo nos leva às coisas profundas de Deus. Por isso eu quero rapidamente esta noite dizer sobre a importância do ministério do sangue e do Espírito Santo operando em nossa vida. Jesus disse coisas extraordinárias sobre isso, porque ele entendia a importância do Espírito Santo. Ele disse aos seus discípulos: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não virá. Ele disse: o meu ministério é importante, mas o ministério do Espírito Santo terá a mesma importância que o meu ministério, porque se o Espírito Santo não vier, nada terá sentido. Então, rapidamente, me permita falar esta noite sobre qual a influência do sangue e do Espírito Santo no processo da nossa vida e salvação. Primeiro,
tanto o sangue quanto o Espírito Santo revelam a vida eterna de Deus em nós. Jesus disse assim em João capítulo 6, verso 54, ele disse, João 6,54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. João 6,54, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Diga o termo, o sangue tem a vida eterna. Agora, olha o que ele também disse em João capítulo 6, no verso 63, ele disse assim, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. A função do Espírito Santo é vivificar, tornar vivo novamente. É o Espírito Santo que nos permite compreender as palavras que Jesus profetizou no Evangelho de João, no capítulo 11, quando ele disse lá no verso 25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A obra da cruz trouxe a eternidade a nós. A obra do Espírito torna isso permanente em nossa vida. Existe algo que nós precisamos aprender a crer. Jesus disse que todo aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Fala para o teu irmão, você é imortal. Diga, a obra da cruz te tornou imortal. Jesus disse, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Espírito Santo, quando ele opera em nossa vida, ele nos faz entender exatamente isso. Não tema a morte física, não tema os homens, não tema as coisas deste mundo, porque você é imortal. Ainda que você morra nesta vida, ele diz, viverá para sempre. Fala para o teu irmão, não sei quanto tempo você vai me ver aqui, mas uma coisa eu tenho certeza, na eternidade você vai me encontrar. Diga para eu, não sei quantos anos eu vou viver aqui, mas eu tenho certeza de uma coisa, lá no céu eu não vou contar os anos. Diga para ele, eu sou imortal. Diga agora para ele, eu sou imortal. O câncer não pode me abater porque eu sou imortal. Se eu morrer nessa terra, eu vou viver para si, para sempre, com Cristo no céu. Portanto, o sangue de Jesus Cristo revela a vida eterna. O Espírito Santo nos faz crer na eternidade. Sem o Espírito Santo, a igreja fica medrosa. O que você acha que nos primeiros 100 anos do cristianismo, as pessoas, elas entregavam a vida pregando o Evangelho? Homens como John Huss, que foi capturado e ele recebeu uma opção da justiça do seu tempo, disseram para ele, negue Jesus agora, ou nós iremos queimar você vivo. Aquele homem de aproximadamente 80 anos, olhou para os seus algozes e disse, eu aprendi que eu devo renunciar o que é errado, e Jesus não é errado para mim, eu não posso negá-lo. Então eles deram a ordem, e o algoz veio por trás com uma tocha para colocar fogo por trás dele. E ele deu uma ordem para aquele homem dizendo o seguinte, por que você vai colocar fogo aí atrás? Coloque fogo aqui na frente, porque daqui a pouco eu hei de ver o meu Redentor, aleluia. O cristianismo perdeu essa coragem, porque ele não se sente mais imortal.
Nós temos medo de pregar e sermos contraditos ou talvez agredidos. Mas o que nos esquecemos é que a verdadeira vida eterna já está dentro de nós. E quando o Espírito Santo me convence disso, eu tomo coragem de falar deste amor, de falar deste sangue, de falar deste evangelho em todos os lugares para onde eu vou. Paulo, quando compreendeu isso, ele desafiou a morte. Ele disse: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está a morte, a sua vitória? A minha vitória está em Cristo Jesus. Ele entendeu: eu sou um imortal. Diga ao teu irmão: eu sou um imortal agora. Mas o diabo não quer que você saiba disso. Ele prefere que você pense que você vai morrer agora, e que quando você morrer vai acabar tudo. Eu encontrei um irmão um dia e falou para mim: pastor, eu tenho medo de morrer. Eu disse para ele: eu tenho medo de viver. Ele falou: por quê? Ele falou: se você já leu sobre o céu. Há um livro chamado A Divina Revelação do Céu. Alguém já leu esse livro? Esse livro ele conta sobre tudo que vai ter no céu. E quando eu li esse livro, eu falei: Deus, para que demorar tanto tempo? Você podia me levar agora, andar pelas ruas de ouro, os muros de jaspe, assentar na mesa onde o Senhor irá servir aos santos, encontrar os mártires. Não pode haver um lugar melhor do que esse. Paulo subiu lá em cima e disse quando voltou: de mim mesmo eu gostaria de estar com o Senhor para sempre. Ele falou assim: eu vi coisas inacreditáveis. Minha vontade era estar com o Senhor, mas por causa da igreja eu tenho que ficar. Eu me senti como Paulo. Aí meu irmão perguntou: mas ela escreveu outro livro. Eu falei: qual foi o livro? Ele falou: Divina Revelação do Inferno. Aí me perguntou: você leu? Eu falei: eu não li não, porque eu não vou para lá. Eu vou para o céu. Quantos aqui vão para o céu? Nós precisamos ler sobre o céu, alimentar as nossas expectativas acerca daquele lugar, porque a eternidade habita dentro de nós. Quando Paulo explicou sobre a morte, ele disse às pessoas do seu tempo: não vos entristeçais com estas coisas, porque o Senhor há de vir nas nuvens, e ao som da trombeta os mortos ressuscitarão e serão assuntos aos céus para estarem com o Senhor para sempre. Paulo disse: nós não vamos morrer, nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos fazer uma viagem para o céu. Oh, aleluia. Tanta gente brigando para ter coisas nessa terra, e tanta gente lutando para poder ter bem. Eu não sou contra você almejar sucesso neste mundo, mas não esqueça que a sua maior conquista por meio da cruz foi o céu. O céu. A função do Espírito Santo é vivificar a ideia da eternidade. Tem tanta gente querendo saber o que vai acontecer agora, mas Deus está falando sobre o futuro. João, quando estava chorando na ilha de Patmos, teve uma visitação de Deus, porque ele pensou que a igreja estava perdendo. Mas a Bíblia diz que o Senhor disse para João: eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Então João disse que os seus olhos se abriram, e uma voz, ele viu uma porta aberta no céu, e uma voz que lhe dizia: sobe para cá. E quando João subiu para este lugar, ele viu a multidão dos santos em volta do trono. Ele disse que era uma multidão de milhares e de milhares. Fala para o teu irmão: ele deve ter visto você lá. Milhares e milhares, eles estavam todos lá com as suas vestes brancas, adorando ao Cordeiro, adorando ao Cordeiro. Tem gente que pensa que a morte para Deus é uma perca, mas a morte é o começo da eternidade. Mas quem convence é o Espírito Santo. Quem convence é o Espírito Santo. A função do Espírito Santo, junto com a operação do sangue de Jesus, é gerar em nós a consciência do perdão.
A função do sangue de Jesus Cristo foi perdoar, cancelar os nossos pecados. Mas há muitas pessoas que não entenderam isso ainda, porque ainda não criaram uma relação de intimidade com o Espírito Santo, e elas passam tempos e tempos de sua vida se martirizando pelos erros que já cometeram. Eu preciso lhe dizer algo. Na nossa cultura, quando alguém vai preso, por mais que ele vá para a cadeia e pague por aquilo que ele fez, eles vão deixar um registro lá. E todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, abrir uma conta no banco, você vai procurar um trabalho, se você for abordado por uma autoridade na rua, eles vão te fazer esta pergunta: você tem passagem? Aí você diz: não, me dá teu nome e teus documentos. Ele entra lá dentro da viatura e puxa. Você já pagou, mas o registro ainda está lá. Aí você vai procurar um trabalho, a pessoa puxa os seus dados, você já pagou, mas o registro está lá. A diferença entre o que nós estamos enfrentando aqui e o que vai acontecer no céu é que no céu não há registros de pecado. No céu não há registros de pecado. Tem gente que está pensando que quando chegar naquele dia, Jesus vai puxar, com perdão da expressão, a capivara do cara e vai falar assim: ó, Juninho, você fez isso, você fez isso, você fez isso, olha, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Quem pensa dessa maneira ainda não compreendeu a obra do Espírito Santo, porque a obra do Espírito Santo testifica com a palavra, e o que a palavra nos diz. Isaías 43, verso 25. Foram as palavras do Deus Pai. Isaías 43, verso 25. Veja o que o texto diz. Deus disse: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não. Diga para o teu irmão: o céu não é um lugar de registro de pecado. Fala para ele: o que você já fez, nem Deus lembra. Agora vira para ele e diga para ele assim: se Deus já cancelou, se Deus já apagou, por que você fica pensando nisso? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Só existe uma coisa que vai atrapalhar sua caminhada com Deus. Chama-se culpa. Provérbios diz que é tortuoso o caminho do homem carregado de culpa. Toda pessoa que vive debaixo da culpa não consegue criar um relacionamento de profundidade com Deus, porque todas as vezes que ele vai diante de Deus, que ele vai ao caminho que foi preparado pelo sangue, ou quando ele pensa que Deus pode vir visitá-lo, a culpa toca no ombro dele e diz para ele assim: você é pecador. Mas quem é o acusador das nossas almas? Diga ao teu irmão: é o diabo. Diga: ele que nos acusa. Aí quando a culpa chega, a esperança vai embora. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Antes que nós cometêssemos qualquer pecado, Jesus Cristo foi para a cruz para perdoar os nossos pecados. E o perdão que emana da cruz se tornou uma das doutrinas mais importantes do Espírito Santo na vida do homem. Porque se você não se sentir perdoado, você nunca vai se sentir salvo. E tem gente que não se perdoa. Eles ficam o tempo inteiro dizendo para Deus: mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz isso, mas eu fiz aquilo. E quando você não faz isso, alguém faz isso com você. Quem é você? Agora vai pagar de crentinho, agora está dizendo que vai na igreja, e agora está dizendo não sei o que. Eles não entenderam. Você não entendeu.
A obra do Espírito Santo testifica que o Pai apagou todas as nossas transgressões. Isaías, ele disse: ainda que os vossos pecados estejam como a escarlate. Escarlate era uma tinta vermelha que, caindo sobre o tecido, era impossível de ser removida. Ele disse que ainda que seus pecados fossem isso, eu os tornarei mais alvos do que a neve. Não importa o que você fez, não importa qual foi o seu pecado, não importa o que foi que você fez. O que importa é que esse Deus, no dia que te perdoou, apagou as tuas transgressões. É isso que o Espírito Santo está soprando nos teus ouvidos todos os dias. Pare, jogue a culpa para fora da sua vida. Jogue a culpa para fora da sua vida. Jogue a culpa para fora da sua vida. Você já está perdoado. O Pai cancelou os seus pecados. O Pai perdoou os seus pecados. Ele apagou as suas transgressões. Ele remiu você. Ele comprou você. Ele perdoou você. Ele cancelou a dívida. É obra do Espírito Santo nos fazer compreender que os registros dos nossos pecados foram apagados. E toda pessoa que entende isso é livre. É livre. Não adianta olharmos apenas para o sangue. O sangue nos traz a ideia do perdão. Mas quem me convence do perdão é o Espírito Santo. Fiquemos de pé em nome de Jesus.